Continuando o vídeo, quem fosse para aquele retiro ia se encontrar com Jesus. Quem fosse para aquele retiro ia se encontrar com Jesus. E naquele retiro, naquela pregação que ele sobe em cima do banco, que ele fazia o convite às pessoas, olha, aí ele dizia em cima, se vocês não se encontrar com Jesus, vocês não vão pagar nada. O retiro começava na sexta, terminava no domingo, porque ia sexta, sábado e domingo, que era 3 dias de retiro. Aí nesse retiro, né, eu conheci o irmão chamado, o irmão Carlos, foi o irmão Carlos que me levou para esse grupo, porque quando eu comecei a andar nessa, né, pela primeira vez, quando eu comecei a andar pela primeira vez na igreja, nos meus primeiros dias, meus primeiros passos para a casa do Senhor, que eu tinha tomado uma decisão, fui até mais o meu irmão e a minha cunhada. Aí também a minha família aqui, minha mãe, os irmãos, olha, o Carlos ali, o esposo da Beta, ele também anda nesse grupo. E também, ele também anda em um grupo aí chamado Leão do Judá, lá na Brejal, na Francisco de Assis, na igrejinha lá. Aí eu comecei a andar, mas o irmão Beto, né? Mas o irmão Carlos, melhor dizendo, o irmão Beto foi depois, né? O irmão Beto também andava. O irmão Beto da Galinha aqui, que é a esposa da irmã Alexandra, que é da irmã Alexandra, que é o dono da avícola aqui, Preço Bom, em frente à casa do Dominique Azevedo. E ele andava. Aí nessa pregação, para resumir aqui, para eu professar a minha fé aqui, nessa pregação, eu sou missionário, hoje é missionário ele, hoje ele tem uma comunidade, eu sou missionário antes, hoje o nome dele é missionário, comunidade antes, né? Porque no Grupo Leão do Judá ele dizia que Deus tinha uma obra maior para ele. Né? Deus estava escolhendo para ele uma obra maior, estava escolhendo, né? Deus estava mostrando para ele algo maior do que o Grupo Leão do Judá. Né? Na verdade, o Grupo Leão do Judá, quando ele saiu como coordenador, ficou outro coordenador, que é o meu padrinho de crisma, é o Luciano, né? Esposo da minha professora de catequese na igreja. Né? Isso até que eu vou coçar o nariz. Aí, ele começou a coordenar o grupo. Antes dele sair do grupo, eu já tinha aceitado, né, Jesus. Antes dele sair do grupo, a gente, aqui na Brejal também, aqui na Levada, a gente tinha um núcleo que todo sábado fazia-se uma reunião para o que, né, Deus queria para a oração no domingo. Se fazia a reunião no sábado, para ver o que as pessoas, o que Deus queria com as pessoas no domingo. E voltando aqui para a pregação, para a gente chegar lá. Aí voltando aqui para como foi que eu fui para esse retiro. Então o Anderson lá, ele começou a pregar. E eu queria tanto me encontrar com Jesus, que ele disse que se a gente não fosse para o retiro e não se encontrasse com Cristo, ele devolveria o dinheiro. Mas eu estava com tanta sede, tanta sede. Lucas capítulo 22 e 1 Pedro capítulo 2. Eu estava com tanta sede de querer me encontrar com Deus, de querer me encontrar com Jesus, que eu estava enfrentando tudo. Eu trabalhava mais com meu pai, eu era o braço direito do meu pai no trabalho, né? Meu pai contava muito comigo, porque eu tomava conta dos negócios dele, né? Tudo era nas minhas mãos. E ali naquele grupo, que eu tinha tomado uma decisão de ir, eu comecei a andar, né? Pelo que estava ocorrendo na minha vida e pelo que eu precisava, somente Deus na minha vida e mais ninguém, né? Médico não poderia me ajudar, cientista não poderia me ajudar, presidente. O médico está acima do presidente, o cientista também está acima do presidente, porque o cientista e os médicos tomam conta da saúde do presidente, né? O sacerdote não poderia me ajudar, o pastor não poderia me ajudar, ninguém poderia me ajudar. Poderia me ajudar sim, dessas formas, mas da forma que eu estava precisando, não. A minha situação só Deus. E ali, naquele entusiasmo todo de se encontrar com Deus,
eu estava enfrentando tudo. Até passar por cima de algumas ordens do meu pai. E na verdade eu passei por cima de algumas ordens dele. Porque dia de sexta-feira no meu trabalho eu não poderia sair. Que era o dia mais de movimento. E no sábado ainda também. Só poderia sair à tarde, mas no sábado. Aí como eu sou missionário, como o Anderson, né, o pastor lá, o meu coordenador, fez aquela proposta, eu com sede de me encontrar com Jesus, eu digo eu vou para esse retiro. E muito jovem, né? Foi convidado muito jovem também, ela da Brejal, do Bom Parto, e dos outros lugares, né? Foi convidado também para esse retiro. E ali eu convidei o Carlos. Eu disse, aí Carlos, vamos pro retiro? Mas o Carlos disse, não, não vai dar para eu ir, porque eu tenho que fazer aquilo, né? Eu convidei também o irmão Beto. O irmão Beto também disse que não dava para ir para o retiro, né? Então, nem o irmão Carlos e nem o irmão Beto foi para o retiro. Mas eu perguntei à minha irmã Estela, né? Porque a minha irmã estava também frequentando também, né? Aí eu perguntei, aí Estela, tu vai pro retiro? Aí ela ficou pensando, né? Quem sabe se o paiinho deixar, ela chama meu pai de paiinho. Se o paiinho deixar, né? Aí então ela disse, se o paiinho deixar, aí ela perguntou, e você vai? Eu digo, vou. E se o paiinho deixar? Mas eu vou também. Ele deixa ou não deixa, eu vou pro retiro. Porque eu estava com sede de me encontrar com Jesus mesmo. Aí nesse dia, irmão, eu fui, né, ali entusiasmado para ir para o retiro, ali em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ali entusiasmado para ir para aquele retiro querido. Eu passei por cima de algumas ordens do meu pai. Até a minha irmã pediu, ele deixou, né? Mas ele deixou assim, não sei o quê, porque a gente trabalhava na sexta, não poderia sair, mas o retiro tinha de ir na sexta, porque passava sábado e domingo. Olha, irmão, esse retiro não tem esquecimento para mim. Porque foi o meu encontro com Cristo, foi o meu encontro com Jesus. Foi o meu encontro pessoal verdadeiramente com Cristo. Porque naquele retiro, me lembrando daquele retiro, me lembrando daquele encontro com Cristo que eu tive naquele retiro, eu fui no sábado, porque não deu para ir na sexta, mas eu fui no sábado, porque poderia ir no sábado também. Tinha um carro esperando a gente no sábado. Então, naquele retiro não teve uma pessoa que não chorasse. Eu creio que eu fui o mais que chorei naquele retiro. Eu fui o mais que chorei. Eu fui o mais que chorei, melhor dizendo. O mais que chorei, porque eu chorei muito. Até na hora da pregação, que foi no domingo de manhã, a pregação do domingo de manhã, que eu me lembro de uma passagem, que eu não me lembro muito qual foi a passagem, mas eu não me lembrei muito nem da pregação, irmão, não me lembrei mais, mas eu queria ter me lembrado de tudo, das pregações, das palavras, mas eu só me lembrei de uma coisa desse retiro que o Espírito Santo pode até falar para mim, alguma coisa daquele retiro, mas a única coisa que eu me lembro daquele retiro que eu chorei muito, que foi na hora do testemunho do missionário Anderson, né? Hoje é missionário lá em Marechal Deodoro, na comunidade Nova Jericó, né? Ele tem uma comunidade Nova Jericó lá em Marechal Deodoro. Mas nesse retiro, irmão, esse retiro foi oração à noite, no sábado quando eu cheguei foi oração à noite, quase a noite toda. Quer dizer, não foi a noite toda, mas foi quase a noite, né? Eu acho que a gente foi dormir lá para meia-noite, mais ou menos, 1h da manhã, eu não sei, mas não estou lembrando da hora. Mas no domingo de manhã era pregação, era testemunho do seu missionário, era testemunho do Anderson, né? O Anderson vai dar o testemunho dele, né? Aí quando ele está dando o testemunho dele, aconteceu uma coisa que eu estava sentado e as pessoas chorando, derramando lágrimas, não quer dizer, chorando assim desesperado não, mas chorando assim, porque o pregador vai pregando e você vai sentindo no coração e dá vontade de chorar. Aí, ali, eu me lembro de uma palavra que quando o pregador estava pregando, eu me lembro que o Espírito Santo me levantou de um jeito que eu acho que eu expressei essa palavra aqui, que diz assim, ó. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem em sua grande misericórdia nos gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a esperança viva. Eu só me lembro dessa palavra, parece que essa palavra estava dentro de mim naquele dia. Eu só me lembro dela.
E mais nada de pregação, de outra palavra, mas só me lembro dessa palavra aqui, somente, porque foi uma palavra que não era minha, aquela palavra. Aquela palavra, ela não era minha. Eu percebi que não foi eu que disse aquilo. E eu me levantei daquela cadeira, eu fui até o pregador, que era o Anderson, o pregador, o Ministério de Louvor era o Júnior. O Júnior estava cantando. Até ele estava cantando, ele cantou uma música, né? E até daqui a pouco, quem sabe, eu posso até cantar essa música. Mas aquele menino estava ali pregando, ele chamou a mãe dele na hora, né? Na hora do testemunho, veio a mãe dele, não sei se o irmão dele veio também. Ele começou a chamar a mãe dele, começou a chamar o irmão dele, que ele dava tanto testemunho. Aí naquele certo meio, eu me levantei e disse essa palavra aí, que eu me lembro que eu disse essa palavra, só me lembro disso aí. E eu vou lá nos pés dele, chego nos pés da mãe dele e começo a chorar. Mas eu chorei tanto que o Ministério de Louvor, que era o Júnior, o Júnior disse assim, tira ele dali, tira ele daqui, porque senão vai atrapalhar a pregação, ele vai... quando a gente não entende o que está acontecendo, ele poderia ter me deixado pelo menos uns 2 minutos ali, ou uns 3 minutos, mas ele mandou me tirar dali. Olha, quando a gente não entende, quando você não entende o que está acontecendo, às vezes você está orando, mas você não entende o mistério que está acontecendo. Aí eu me lembro que o Júnior, né, que era o ministério, que era o coordenador do Ministério de Louvor, eu não sei se ele era coordenador, mas ele era do Ministério de Louvor, ou seja, ele era ministro do Ministério de Louvor. Aí eu estava chorando tanto nos pés da mãe do Anderson, chorando mesmo, chorando, não era um chorinho, era chorando mesmo. Aí eu estava chorando tanto, que naquele momento ali o coordenador disse assim, olha, tira ele daqui, leva ele para lá, porque senão vai atrapalhar a pregação. Mas ele não estava entendendo o mistério ali. Ele poderia ter deixado eu chorar mais, né? E depois ele poderia me tirar. Olha, tira ele, leva ele para ali e ora por ele, né? E fica orando por ele lá. Mas me colocaram lá e faltou até experiência. Não sei se a menina ficou orando por mim. O Ministério da Intercessão ficou orando por mim. Porque tem o Ministério da Intercessão, né? Sempre tem o Ministério da Intercessão. Não tem como não ter o Ministério da Intercessão. Tem que ter o Ministério da Intercessão, que fica intercedendo pelo o pregador, intercedendo pela igreja. É a igreja que fica que ter. Então, dentro da igreja tem o Ministério da Intercessão. Aí, eu ali mesmo, chorando. Ele não teve a experiência de eu deixar eu chorar mais. Nós me levaram para uma sala no colégio, que foi um retiro, foi no colégio. Aí lá eu chorei, depois eu voltei para a pregação, voltei para o meu lugar, né? Parei de chorar mais, chorei tanto ali, porque ali todo mundo chorou, e as pessoas chorando ali, o Anderson dando o testemunho dele, e as pessoas, as pessoas chorando, né? Ali. E ali naquele retiro, irmão, eu professei a minha fé em Nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. E essa palavra que eu disse assim, em 1ª Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 3, eu me lembro só dessa palavra, não me lembro das outras palavras. Eu não me lembro das outras palavras, mas eu me lembro dessa. E hoje, né, Pedro professando a sua fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, e você que está no outro lado dessa tela, você que está aí, e você que já era, e você que é, né, a gente precisa aprender uma coisa, que aqui no versículo 16, que é o tema, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas no versículo 17, Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está no céu. Não foi a carne, nem foi o sangue que me revelou aquela palavra, mas foi Deus, foi o Pai, foi o Espírito Santo que naquele dia, ele dentro de mim, ele me revelou Nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Porque é como diz a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 12, está lá escrito, querido. 1 Coríntios, capítulo 12, está lá escrito. Oh, que palavra tremenda, em 1 Coríntios, capítulo 12, está escrita essa palavra aí, irmão. 1 Coríntios, capítulo 12. O que é que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12? O que é que está escrito? O que é que está escrito nessa palavra?
em 1 Coríntios,